Boa noite, igreja. Boa noite. Possamos continuar ouvindo a voz do Senhor, a falar aos nossos corações. Como é bom estarmos aqui juntos reunidos para adorar ao nosso Deus. Fique à vontade entre nós, você que está aqui essa noite, você que nos visita, que Deus te abençoe e que nós possamos juntos exaltar aquele que vive e reina e reinará eternamente em nossas vidas. Você também que está na sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais, que o nosso Deus continue também a agir em sua vida, falar em seu coração. Nós vamos orar, agradecidos ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é bom, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, nós temos sempre motivos para agradecer. A palavra do nosso Deus, ela diz em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É fácil dar graças em tudo na vida da gente, mas o nosso Deus, Ele está conosco. E é maravilhoso poder nos regozijar, nos alegrar sempre e saber que podemos interceder a Ele, orando, sem cessar, sem nenhum momento em nossas vidas. Por isso a nossa esperança, por isso que nós estamos aqui gratos, com corações agradecidos ao Senhor e demonstrando isso a Ele. Vamos orar nessa noite. Pai querido, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. E nós vemos, ó Pai, a cada dia das nossas vidas as Suas misericórdias se renovando a cada manhã. Por isso estamos aqui reunidos em Teu nome, nos alegrando, nos regozijando, ó Pai, e agradecidos, ó Pai, sempre por tudo que o Senhor tem feito e também por tudo que ainda há de fazer por cada um de nós. Por isso nos colocamos diante de Ti, ó. Receba a nossa adoração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você se sentir à vontade, coloque-se de pé, alegre-se conosco, agradeça ao Senhor. Eu vivo pela fé e não vacilo.
e o melhor que somos. Santidade, vamos nos colocar diante dele neste momento, exaltando o seu santo nome, enquanto adoramos a sua santidade.
neste momento, pelo privilégio de dedicar os seus bens e a sua vida na altar do Senhor. Vamos, Senhor. Obrigado, Pai, por termos o Senhor conosco. Somos gratos pelos dízimos, ofertas, pelos nossos bens e as nossas vidas que dedicamos ao altar do Senhor. Que o nome do Senhor possa ser exaltado, somente a Ti possamos adorar para todo sempre. E que todas as nossas ações, todo o nosso amor, todo o nosso viver, seja realmente para Ti. Nós possamos viver e romper as barreiras deste mundo, para a honra e glória do santo nome, para que o Senhor seja exaltado, aonde estivermos, ó Pai, onde passamos. Continua a falar aos nossos corações. Precisamos, ó Pai, cada vez mais declarar que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor, e que o Teu reino, Ele é sempre eterno. Obrigada, Senhor Jesus, porque a Tua igreja Te adora. Em nome de Jesus. Amém. Os rios se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, agora sim. Muito bom estar aqui mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos felizes com a sua presença e mais felizes estar ali, né? Dimas, Ivana, toda a família estão de volta. Graças a Deus, né? Que bênção maravilhosa. Deus abençoe. Tá o Lucas lá atrás também, né? Eu só não sei o sobrenome. Guedes. Lucas Guedes, isso aí. É nome de artista, né, Lucas? Ali ele está acompanhado, deve ser a namorada, é? Seja bem-vinda também. Deus abençoe vocês. É muito bom ter vocês conosco e gradativamente ver os irmãos voltando, né, ao culto público. É muito importante a gente estar aqui, né? Então Deus abençoe a sua vida. Nessa noite nós vamos pegar sobre esse tema aí. Já está posto aí? Ainda não, né? Então nós vamos aguardar aí a projeção. O tema da mensagem dessa noite é: viva para a glória de Deus ou morra por sua ira. Talvez você ache esse tema muito agressivo pelo tempo que nós estamos vivendo, não é? Nós pastores temos tido a sensibilidade de falar daquilo que Deus pode fazer por nós em meio a esse momento tão difícil que é o momento de pandemia. Nós temos realmente sentido, converso com os colegas pastores e realmente a gente vê que a maioria dos servos de Deus tem procurado trazer uma mensagem de esperança, de alento nesses dias tão difíceis. Mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro e nós precisamos entender que na mesma medida que Ele ama, na mesma medida que Ele é gracioso e Ele é misericordioso, Ele também é justo. A justiça de Deus, ou melhor, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus não inibe a sua santidade, o seu juízo e a sua ira. Mas nós, pastores, também temos percebido, temos sido sensíveis a um outro fenômeno, não em nós, mas na igreja, no povo de Deus. Era para o povo de Deus estar vivendo sob um temor como nunca antes, ou como há muito tempo nós não víamos na igreja. Mas sabe o que a gente sente como pastores, olhando para as nossas igrejas? Que apesar de tanta desgraça, apesar de tantos problemas, apesar de tantas situações difíceis que nós estamos passando, todos nós, o mundo todo, a gente ainda continua numa rotina, a gente ainda continua numa comodidade, a gente continua ainda como que em berço esplêndido e não nos tocamos da realidade tão avassaladora que nos tomou e do quanto nós necessitamos da presença de Deus, da graça de Deus. E do quanto essa pandemia também é um juízo de Deus sobre esse mundo incrédulo. Esse mundo humanista, materialista, ateísta, que por força de um vírus que não se pode ver, está de joelhos dobrados, foi jogado na lona. Como é possível acreditar num vírus que a gente não pode ver? Como é possível temer um vírus que a gente não pode ver? E não temer a Deus, e não crer em Deus porque não podemos vê-lo, porque não podemos palpavelmente percebê-lo. Porque ele não está fisicamente acessível a nós. Há um conflito, né, nessa sensação humana da realidade. Então, também nós, pastores, temos sido sensíveis
a essa falta de temor e de zelo do povo de Deus, que deveria estar mais devotado a Deus, mais submisso a Deus, mais na dependência de Deus, mais em santidade ao Senhor, e não está. E se falta esse zelo, esse temor dentro da igreja, o que será desse mundo? Se falta no meu coração, nas nossas casas, aonde somos servos e servas de Deus, se falta dentro do nosso lar esse zelo, esse temor, o que dirá nos lares dos nossos vizinhos que não conhecem a Jesus? Se falta esse zelo, esse temor a Deus, essa sensação de horror, de incapacidade e de necessidade de Deus em nós, no nosso coração, na nossa alma, latente diariamente, diante de tanta desgraça, diante de tantas perdas, diante de tantos horrores, o que dirá daquelas pessoas nesse mundo que precisam ver em mim a luz de Cristo? Sim, nós pastores temos sido sensíveis a esse tempo. Mas nós pastores também temos sido sensíveis àquilo que era para estar na igreja, acontecendo na igreja e não está. Então, por mais que pareça ser ofensiva, por mais que pareça ser inapropriada, uma mensagem que tem esse título, ela é tremendamente oportuna e necessária para o despertamento do povo de Deus e para a salvação daqueles que precisam do Senhor Jesus. Então, sim, com toda a certeza do meu coração, com toda dependência que eu tenho de Deus, com toda a autoridade que eu tenho de Deus, do Espírito Santo de Deus, eu digo para mim mesmo, eu disse para mim mesmo esta semana, eu disse para mim mesmo isso hoje à tarde, e eu digo agora para vocês: viva para a glória de Deus ou morra por sua ira. E qual é o texto da palavra de Deus que nós vamos ler para vermos a veracidade desta frase? Atos 12, de 21 a 24. Se vocês puderem, leiam comigo, está projetado aí. Vamos lá? Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Talvez a primeira pergunta que apareça na sua mente, no seu coração é: pastor, se é para eu viver para a glória de Deus ou morrer por sua ira, então como é que eu vivo para a glória de Deus? Quais são os elementos que constituem uma vida que vive para a glória de Deus? Nessa noite nós vamos ver o contrário. O que nós não devemos fazer, o que nós não devemos viver, aonde nós não devemos pôr as nossas vidas. Porque a vida de Herodes é a vida de alguém que morreu porque não deu glória a Deus. E não foi porque ele não verbalizou glória a Deus. Não foi por isso. Foi porque o seu estilo de vida, foi porque as suas escolhas, foi porque as suas ações, foi porque as suas reações, foi porque o seu comportamento foi de alguém que não viveu para a glória de Deus. Então nós vamos aprender com Herodes o que não fazer, o que abandonar, do que desistir na nossa vida. E é claro que eu vou falar aqui de 3 fatos gerais, ou de 3 pilares de uma vida que não vive para a glória de Deus. E quem não vive para a glória de Deus vai morrer por meio da sua ira. Porque o mesmo Deus que é amoroso, Ele é justo. O mesmo Deus que é misericordioso, Ele é santo. Há uma exigência
do Criador para a criatura, e não o contrário. É a criatura que deve se adequar ao Criador. E quando nós rejeitamos, ou quando nós nos impomos, ou quando nós entramos em conflito com esse fato, com essa verdade, com essa intervenção divina nas nossas vidas, o nosso fim vai ser morrer pela ira de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, em resumo, esse versículo, ele significa que o propósito da existência humana é viver para a glória de Deus, nesta vida e na eternidade. É isso que esse versículo está dizendo. Pode passar. Pode passar. Herodes não viveu para a glória de Deus. Por quê? Porque ele confundiu poder com onipotência. O texto diz que ele se apresentou num dia designado, vestido de trajes reais e assentado no seu trono. Meus irmãos, essa não era uma veste qualquer. E este também não era um dia qualquer. Foi feita uma promulgação, um edito. Foi feita uma propaganda. Esse dia foi anunciado com antecedência. E um dos primeiros a chegar nesse dia especial, naquela ocasião, foi o próprio Herodes. Foi o próprio Herodes. Ele chegou cedo. E diz Joséfo, o historiador judeu desse tempo, melhor, daquele tempo, que ele vestia um traje todo feito em prata. E ele estava na posição contrária do sol. Então, na medida que a luz do sol chegava até ele, o que as pessoas viam de uma certa distância não era um homem. Era uma imagem divina. Havia uma silhueta humana que resplandecia. Então a visão era uma visão magnífica, era uma visão bela, era uma visão de onipotência. E há poucos dias, Herodes havia resolvido uma questão internacional, porque os países que estavam em conflito com ele dependiam da sua autoridade. Agora, Herodes não era o seu nome, o nome dele era Agripa I. Ele está no poder há mais ou menos 4 anos. Ele é neto de Herodes o Grande. E se o nome é Herodes o Grande, é porque esse Herodes fez muita coisa. O reinado de Herodes o Grande acabou aproximadamente entre 4 depois de Cristo. E ele foi um governador, um rei muito importante ali na Judéia. E ele dominou toda a Judéia. Ele reinou sobre toda a Judéia. Nos próximos 40 anos, nenhum de seus sucessores conseguiu manter os limites de seu poder e de seu governo. Foram perdendo espaço geográfico na Palestina. É só com Herodes. Esse Herodes, o Agripa I, porque o termo Herodes é um título, como o César, como é presidente, como é governador. Herodes não é um nome, é um título. A família dele, desde o início do Império Romano sobre a Judéia, sobre aquela região ali do Oriente Médio, a família dele está à frente desses termos. Mas é só agora, no reinado desse Herodes,
que todo o povo judeu está unido debaixo de um único governo. Então, depois de 40 anos, ele refaz o feito de seu avô, o maior ícone de liderança política de seu tempo. Então, ele não é um Herodes qualquer. Ele não é um Herodes como os que o antecederam, como foi seu pai, como foi seu tio. Não. Ele é um Herodes como seu avô, Herodes o Grande. E talvez por essa situação, por essa característica, talvez por tudo isso, ele se sentia alguém realmente onipotente. E vestido de trajes reais e assentado no trono, ele se sentia realmente um Deus. Herodes confundiu o poder com onipotência. Olha, nas relações de poder entre os homens, há vários níveis de autoridade. Mas nenhuma dessas autoridades, nenhuma dessas relações de poder, elas podem se comparar com o significado da onipotência. Onipotência é uma característica divina. Faz parte daquilo que Deus é. Só Deus é onipotente, por isso Ele é Deus. Nenhum homem, nenhum poder humano é onipotente. Está no poder eternamente. O próprio Império Romano, dentro de alguns anos, estaria experimentando a sua ruína total. O último grande Império Romano. O Império Romano. Herodes confundiu o poder com onipotência. E olha, todos nós vivemos relações de poder. Todos nós vivemos um certo nível de autonomia. Todos nós vivemos um certo nível, experimentamos um certo nível de poder. Todos nós, em algum momento, em alguma realidade, em algum ponto da nossa vida, acreditamos que temos o controle. E o erro de viver uma vida que não seja para a glória de Deus é começar confundindo poder com onipotência. É achar que eu sou dono de mim mesmo. É achar que eu posso fazer as minhas próprias escolhas por mim mesmo. É achar que eu posso definir o que é feito e o que não é feito. É eu me achar superior a todos, inclusive a Deus. Então a primeira coisa que eu preciso evitar, a primeira coisa que eu preciso abandonar na minha vida é achar que o nível de poder que eu detenho hoje, seja porque eu sou pai, mãe, porque eu sou empresário, porque eu sou um empreendedor, ou porque eu sou funcionário público, ou porque eu sou graduado, ou porque eu sou um gerente, ou porque eu tenho uma certa quantia de salário e de dinheiro no banco, ou é porque eu faço tudo escondido e ninguém está vendo. Eu continuo vivendo a minha vida de qualquer jeito, fazendo as coisas erradas diante de Deus e ninguém vê. Ainda que seja por isso, ainda que essa sensação de poder, aonde você se sinta um tal, isso já denuncia que você não está vivendo para a glória de Deus. E essa foi a primeira razão da ruína de Herodes, porque ele confundiu o poder com a onipotência. Ele era rei, ele estava vestido no seu melhor traje. Ele foi reconhecido e até comparado à divindade, a uma divindade pelo povo que ele regia. E de fato ele acreditou nisso. Ele acreditou nessa ilusão de que ele não tinha apenas poder, mas de que ele era onipotente.
A própria sorte de Agripa I talvez o fizesse acreditar assim. Ele viveu momentos difíceis na sua vida, complicados na sua vida. Teve um período da sua vida que ele se endividou tanto que ele teve que fugir de um país para o outro e deixar os devedores a ver navios. Mas ele conseguiu quitar essas dívidas. E imerso numa luta familiar interna e externa pelo poder ali na Judéia, ele consegue se tornar alguém comparado ao seu avô. Então a própria sorte de Agripa I talvez o fizesse crer que ele era mais do que um homem, ou que estava sobre ele uma graça, um decreto, uma porção mística que o tornasse diferente dos outros homens e que desse a ele, sim, a sensação e a certeza, e por último a certeza, primeiro a sensação e depois a certeza de que ele era o dono de tudo. E é justamente aí que a vida de Herodes se vai. O segundo equívoco da vida de Herodes é esse. Herodes confundiu a voz do povo com a voz de Deus. Olha o que o povo disse. E o povo exclamava: é voz de um Deus e não de um homem. Ele começa a discursar. Ele está no seu trono. Ele está na tribuna oficial. Ele resplandece. A sua voz ecoa. E chegando ao lugar mais distante, as pessoas começam a exclamar, a afirmar: é voz de um Deus e não de um homem. E esse é um problema característico que a igreja sofre desde o seu início. As cartas pastorais, todas as cartas pastorais, elas são uma resposta à cultura querendo tomar posse da igreja. Todo o pensamento humano, todo o conteúdo religioso do mundo, toda a filosofia humana tentou apropriar-se da igreja nos primeiros séculos. E as cartas pastorais foram escritas para combater esses sofismas, esses pensamentos, essas raízes de malignidade, de heresia. E no período moderno, um movimento começou chamado liberalismo teológico. O que o liberalismo teológico tinha no seu cerne? A Bíblia não pode ser atestada. A Bíblia não pode ser comprovada. Há muitos erros na Bíblia, há muitos equívocos na Bíblia. Há muitos conflitos históricos e arqueológicos na Bíblia. E começa um movimento para dizer que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus. Ela tem o seu valor histórico, ela tem o seu valor religioso, mas ela não tem inspiração divina. Então eu posso interpretar a Bíblia ao meu bel prazer. Ou eu devo interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que está acontecendo na cultura. É a necessidade do homem atual a lente para eu interpretar as Escrituras. A verdade da Bíblia passa a ser questionada. O relativismo bíblico passa a ser pregado. E a gente tem hoje o pragmatismo. E a gente tem uma série de teologias que reforçam a ideia esquizofrênica do liberalismo teológico. O liberalismo teológico não conseguiu vencer e convencer a sociedade, a igreja, daquilo que se pregava e acreditava, mas deixou raízes profundas dentro e fora da igreja. E hoje tem muita gente acreditando mais na voz do povo do que na voz de Deus.
Há muitos movimentos que se dizem igrejas. Há muitos cristãos, há muitos pastores não seguindo mais a palavra de Deus. Não praticando mais a palavra de Deus. Mas seguindo um pragmatismo religioso. Faz o que dá certo, não o que é certo. Faz o que dá lucro. Falta um conhecimento profundo da palavra de Deus. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, a gente debatia doutrina com Testemunho de Jeová, Mórmon e Adventista. Hoje eu sou pastor há 20 anos. Eu tenho que convencer principalmente a juventude, os adolescentes da igreja, de verdades banais, superficiais. Tem crente velho na igreja que eu preciso explicar que aquele comportamento, que aquela atitude é contrária à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o povo que está dentro da igreja hoje, essa geração super sensível, só é sensível consigo mesma, não é sensível com o próximo, não é sensível com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, porque não conhece a Deus. Essa geração é extremamente narcisista, porque só pensa em si mesma. Baseada na subjetividade, que adora o ego a si mesmo. É levada por qualquer vento de doutrina. E aonde está essa expressão vento de doutrina? Na Bíblia, escrita há 2000 anos atrás. Sabe por quê? Porque o problema de se viver uma vida que não agrada a Deus, o problema de se viver, de não se viver para a glória de Deus, não é um problema da modernidade, da pós-modernidade. É um problema do ser humano que não conhece Deus. É um problema do religioso, que apesar de buscar, de submeter ao divino, e até de praticar certinho os dogmas da igreja, é alguém que está completamente distante de Deus. E olha, o Agripa I, esse Herodes, era um homem religioso. Olha o que o Joséfo diz sobre ele, o historiador daquela época. Ele adorava viver permanentemente em Jerusalém e era cuidadoso na observância das leis de seu país. Portanto, ele se conservava puro e nenhum dia se passava sem que oferecesse os seus sacrifícios. Olha só, ele era um homem religioso. E olha, e ele nem era 100% judeu. O seu avô já era meio judeu e meio idumeu. Então ele não era 100% judeu. Ele não está aqui a sucessão da monarquia do Velho Testamento. Isso acabou quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Não teve mais monarquia. Não teve mais rei na linhagem de Davi. Não teve mais. O próximo rei que viria era aquele que os profetas falaram, o rei Jesus. Então, Herodes não era um rei de fato. Ele era um vassalo de Roma. Mas ele era um homem que respeitava a religião judaica, que praticava a religião judaica, mas ao mesmo tempo que era um homem religioso, era um homem que estava vivendo distante de Deus. E morreu, porque não viveu para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque ele confundiu a voz do povo com a voz de Deus. Porque a palavra de Deus para ele não era sagrada, a verdade. Porque ele a interpretava segundo o seu bel prazer, segundo a sua própria vontade. E quando eu vivo uma vida que é contrária à palavra de Deus, por mais que eu cante a palavra de Deus,
por mais que eu ensine a palavra de Deus, por mais que eu toque a palavra de Deus, por mais que eu testemunhe a palavra de Deus, eu não estou vivendo a palavra de Deus. É uma outra palavra, é uma outra autoridade que está tendo sobre a minha vida. Então Herodes confundiu a voz do povo com a voz de Deus. E está aqui algo que está acontecendo de maneira muito constante dentro da igreja. Falta conhecimento bíblico e falta prática desse conhecimento bíblico. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, se desejamos, se queremos viver para a glória de Deus. E em último lugar, Herodes confundiu finitude com eternidade. Aquele homem que parecia um Deus, aquele homem que aparentemente emanava luz, aquele homem que estava sentado no trono, aquele homem que havia feito algo ainda não realizado pelos seus antecessores, alguém que honrou o legado do primeiro Herodes, diz a palavra de Deus, e comido de vermes, morreu. Olha só, quando é que os vermes comem o corpo de uma pessoa? Quando ela está morta. Mas os vermes comeram o corpo de Herodes enquanto ele estava vivo. 5 dias ele começou a sentir uma dor no estômago. Logo depois desse evento. No mesmo dia. E os seus últimos dias, ou o seu processo de morte, vai durar 5 dias. Vermes vão brotar do seu corpo enquanto ele está vivo, vão comer a sua carne. E esse é o símbolo máximo de quem nós somos sem Deus. Um homem decadente, um homem em decomposição. Quando não vivemos para a glória de Deus, é porque nós confundimos finitude com eternidade. Quando nós somos os nossos próprios deuses, os nossos próprios senhores, quando nós temos a nossa própria Bíblia, quando nós definimos quem nós somos, quando nós intransigimos, insistimos em nos submeter a Deus, nós achamos que somos eternos por nós mesmos. Mas Herodes morreu. Agripa I morreu. Com tão pouco tempo de reinado. Olha só. No auge do seu reinado. No momento mais sublime do seu reinado. No momento mais opuloso do seu reinado. Ele morreu. Morreu comido de vermes. Mas Lucas, ele contrapõe essa ideia de finitude humana com a eternidade da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em seguida. Olha o que Lucas diz em seguida. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Essa mesma palavra que Herodes tentava o quê? Acabar. Minar, diminuir. Porque ele matou o Tiago à espada. Prendeu Pedro e tensionava apresentá-lo ao povo na Páscoa e matá-lo. Como Cristo foi morto. Mas isso não aconteceu. Ele mandou matar os 16 guardas que eram responsáveis pela guarda de Pedro. Ele mandou matar. Mandou justiçá-los. Olha só. Ele aplicou ipsilítrem a lei romana de que o guarda, a autoridade que guardasse um elemento perigoso na sociedade, ele fugisse, deveria receber a mesma punição que esse bandido. Então 16 homens morreram. Os 16 soldados morreram. Porque ele tinha autoridade para mandar matar e para deixar quem ia viver. Olha bem.
esse homem que se levantou contra Deus, contra a igreja de Deus, contra a palavra de Deus, ele confundiu finitude com eternidade. Meus irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida é um vaporzinho, que nasce e logo desvanece. E eu não consigo entender, eu estou falando de verdade, gente. Eu não consigo entender como é que uma nova criatura, uma pessoa que se diz cristã, continua tão apaixonada pelas coisas desse mundo. Eu não consigo entender como é que alguém que diz que nasceu de novo tem dificuldade em viver para a glória de Deus. Eu não consigo entender. Não consigo, isso não entra na minha cabeça. Eu não estou falando de perfeição, não. Eu estou falando de crescimento espiritual. Eu estou falando de, a cada dia, você está buscando mais a Deus. Com as suas limitações, com os seus problemas, com as suas dificuldades. E você está crescendo na fé. E não o contrário. Porque você está fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu não consigo compreender. Como é que o dinheiro pode ter mais valor para mim do que Deus? Como é que o meu tempo, na minha agenda, não sobra tempo para esse Deus? Para eu estudar a palavra, para eu orar, para eu visitar alguém. Eu não consigo entender. Como é que as pessoas têm medo de perder o emprego? E por isso elas vão trabalhar na pandemia, mas elas não têm temor a Deus de vir à igreja. Eu não consigo entender essas coisas, irmãos. Eu estou sendo sincero, porque isso não entra na minha cabeça. Não foi isso que eu aprendi. Não é isso que eu experimento na minha vida. Eu não consigo entender. Sabe o que eu consigo entender? Que quando o ser humano acha que é Deus, quando o ser humano ignora a palavra de Deus, ele vai estar equivocado também quanto à sua eternidade. Nós somos finitos. Todos os prazeres desse mundo vão passar. Mas o maior prazer que o ser humano pode ter, que é um dia estar no céu, isso vai ser eterno. E o maior prazer no mundo, e o salmista diz, é melhor um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 em outro lugar. E ele não está falando de vir à igreja, não. Ele está falando de ter vida com Deus. Ir na igreja faz parte dessa vida com Deus. Mas é melhor um dia na tua presença, é muito mais do que vir à igreja. Também é vir à igreja, mas é muito mais. É muito mais que abrir a Bíblia. É muito mais do que fechar os olhos e fazer uma oração. Mas também são essas coisas. Ele diz, é melhor um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Ou seja, se fosse possível eu experimentar a sua presença apenas um dia, pode tirar a minha vida, me dá um dia de vida. Quem viveu 1000 anos na Bíblia? Ninguém. O Matusalém viveu quanto? Vamos lá, embaixador do rei, mensageiro aí. 969. Isso aí. Não chegou a 1000. Nem o Matusalém chegou a 1000. Não é? Mas o salmista diz, se eu viver um dia na tua presença, tira a minha vida, já bastou. Não preciso mais nada nesse mundo. Eu só preciso viver um dia na sua presença. Mas o Herodes não. Ele confundiu finitude com eternidade. Ele achou que ele era eterno. Ele achou que a eternidade de sua alma, de seu espírito, de seu legado, de seu reinado, de sua pessoa, de seu poder, era intrínseco a ele mesmo. Ele estava tremendamente equivocado. E porque não viveu para a glória de Deus, morreu. Por isso, concluindo, viva para a glória de Deus ou morra por sua ira. Um último detalhe. Olha só. Pedro viveu para a glória de Deus ou não? Viveu. Nós temos um registro bíblico sobre a pessoa de Pedro. Ele viveu para a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 7 desse capítulo 12. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Olha o que diz o versículo 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes. Olha só. Deus enviou um anjo, o mesmo anjo, a 2 homens. Em situações completamente diferentes. Enquanto Pedro não tinha certeza da própria vida,
momento humano da sua história. Mas o mesmo anjo trouxe luz e libertação para um, e trouxe trevas e destruição. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o mesmo Deus. O Deus que amou Pedro, o Deus que teve misericórdia de Pedro, o Deus que livrou Pedro, o mesmo Deus que sentenciou à morte Herodes. Sabe por quê? Porque Deus é tão pleno de amor, ao mesmo tempo que Ele é tão pleno de justiça e santidade. E não pense você que porque Deus te ama, Ele vai aceitar você do jeito que você é, fazendo as coisas que você faz. Você engana o pastor da igreja, você engana seu pai e sua mãe, você engana a igreja, mas a Deus não, e nem ao diabo. Você pode enganar até a si mesmo, como Herodes se equivocou, se confundiu. E porque se confundiu dessa maneira, morreu sob a ira de Deus. Então, depois de ouvirmos a palavra de Deus, como Deus expôs para mim e para você hoje, o que nós vamos fazer? Nós ainda estamos vivos. Nós podemos, diferentemente de Herodes, nessa noite, olhar para Jesus, olhar para Deus e dizer assim: me perdoa, eu não estou vivendo para a sua glória, mas me livra da sua ira em nome de Jesus. Eu quero viver para a glória de Deus. Porque é isso que Deus espera de todo ser humano. A existência humana é para ser vivida para a glória de Deus, nessa realidade e na eternidade. Vamos orar? Pai amado e bendito, nós te louvamos, te exaltamos. E eu peço que esta mensagem, esta palavra, ela traga despertamento para a tua igreja. Ela também traga salvação para aqueles que estão sem Cristo. E que o Senhor traga consolo e conforto. Porque como diz a tua palavra, se o Senhor é o nosso pastor, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Então nessa noite, Deus, traga consolo, mesmo numa palavra difícil de ouvir como esta, mesmo diante de uma palavra desafiadora como essa. Ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e nós vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que é verdadeiramente Rei e Senhor sobre tudo, para o qual você tem que viver para a glória dele. Amém.